Camadas do mundo espiritual. Já expliquei que o mundo espiritual é constituído de 3 planos: paraíso, intermediário e inferno. Vou expor sua estreita relação com o destino do ser humano. Cada plano se subdivide em 60 camadas, de modo que no total são 180 camadas, as quais denomino camadas do mundo espiritual. O ser humano nasce neste mundo por desígnio de Deus. Deve ser por isso que o ideograma MEI, desígnio, da palavra Senmei, vida, é o mesmo MEI da palavra Meirei, comando, ordem. Eis uma pergunta que qualquer pessoa faz: qual é a razão de o ser humano ter nascido neste mundo? Enquanto não compreender verdadeiramente essa razão, não há como ele ter um comportamento correto e alcançar a paz interior, além de correr o risco de levar uma vida vazia e ociosa. Então, qual é o propósito de Deus? É fazer deste mundo um mundo ideal, ou melhor, é construir o paraíso terrestre. Contudo, é difícil imaginar e exprimir em palavras a amplitude e a magnificência desse plano de construção. Até porque não há limites para a cultura, que já vem progredindo continuamente. Nesse sentido, a história mundial de até agora não passou da preparação dos alicerces. Deus, concedendo diferentes missões e características a cada pessoa e alternando a vida e a morte, está fazendo evoluir seu plano em direção ao objetivo almejado. Portanto, devemos saber que o bem e o mal, a guerra e a paz, a destruição e a construção são processos necessários à evolução. Como já explanei minuciosamente, atualmente estamos no período que denomino transição da noite para o dia. O mundo está exatamente a um passo de dar um grande salto em direção a uma nova era e a humanidade pronta para alcançar um alto nível de cultura, libertando-se da selvageria. Com isso, a guerra, a doença e a pobreza terão fim. Evidentemente, o jorei exercerá um papel fundamental e o seu surgimento é o prenúncio dessa mudança. Deus, seguindo seu propósito, emite ininterruptamente ordens ao ser humano. De que forma isto ocorre? Em uma das camadas do mundo espiritual, existe a matriz de cada indivíduo, que denominei de Yukon. Primeiramente, Deus emite ordem ao Yukon e este, por sua vez, a transmite por meio do elo espiritual à alma, que está no centro do corpo espiritual do ser humano. No entanto, é muito difícil conseguir captar a ordem divina. Somente quem possui corpo espiritual purificado até certo ponto é que consegue. A maioria das pessoas não consegue perceber a ordem divina devido ao bloqueio causado pelas muitas nuvens espirituais e pela ação dos espíritos malignos que se aproveitam dessas nuvens. A prova disso é que muitas vezes aquilo que foi planejado não corre a contento, ou o destino acaba tomando um rumo sequer imaginado. Isso pode ocorrer com qualquer pessoa. Além disso, é possível que o ser humano se sinta constantemente governado por algo ou então tenha que seguir um destino sem que nada possa fazer a respeito. É que, de acordo com a camada em que o Yukon se encontra no mundo espiritual, há diferença na missão e também no destino, isto é, quanto mais alta estiver a posição do Yukon da pessoa naquele mundo, maior e mais elevada será a missão recebida de Deus e mais afortunada ela será. Por outro lado, quanto mais baixa for a posição do Yukon, menos feliz será a pessoa e quando aquele atingir a última camada inferior, ela será extremamente infeliz. Isto porque as camadas superiores correspondem ao paraíso, um mundo de alegria onde não existem doença e conflito e os recursos materiais são abundantes. Em contraposição, as camadas inferiores correspondem ao mundo de sofrimentos, repleto de doença, conflito e pobreza.
Nesse sentido, para ser verdadeiramente feliz, o ser humano deve, antes de mais nada, elevar a posição do seu Yukon no mundo espiritual. Então, como conseguir isso? A única maneira é purificar o corpo espiritual. Basicamente, conforme a quantidade de nuvens espirituais, o corpo espiritual pode se elevar ou decair. O espírito purificado sobe por ser leve e o espírito nublado desce por ser pesado. Para tornar-se uma pessoa de espírito purificado, é preciso somar boas ações e acumular virtudes. Para tal, é necessário despender tempo e esforços consideráveis. Contudo, existe um meio que possibilita subir de uma só vez várias dezenas de camadas no mundo espiritual, qual seja fazer o curso para aprender o método do Jorei. Aqueles que ingressam em nossa religião têm afirmado unanimemente que, em termos espirituais, logo de início, sua visão sobre a vida mudou radicalmente e que conseguiram compreender melhor a realidade das coisas em virtude do aumento do Tie-Shokaku. Passaram a vislumbrar luz no futuro, libertaram-se de suas inseguranças e tornaram-se otimistas, obtendo, pela primeira vez, a verdadeira sensação de paz. Em termos materiais, os recursos começaram a chegar em abundância, por isso, não têm mais passado necessidades. Ficam admirados, pois a infelicidade diminuiu e a felicidade aumentou. Diariamente, tenho lido e ouvido relatos de gratidão de muitas pessoas afirmando: fui salvo, estou profundamente grato. Em 5 de fevereiro de 1947.